Isaías capítulo 6, versículo 1. Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Quantos acharam, digo amém. Quantos não acharam? Observe aqui atrás que vai aparecer, amém? Isaías 6:1 diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, diga serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então ouvi uma voz conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Coloca a mão no coração. Espírito de Deus, nós lemos a Tua palavra e sabemos, Pai, que a Tua verdade, ela é manifestada através das Tuas Escrituras. Nós sabemos, Pai, que precisamos dela como alimento. Por isso, Pai, coloca hoje diante de nós uma mesa, e que cada um de nós possa se fartar diante dela. Pai, abençoa essa noite, abençoa cada pessoa que está, meu Deus, atento a tudo aquilo que vai ser pronunciado aqui essa noite. Abençoa poderosamente a nossa vida, nos guarda, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. Fala para esse irmão assim: hoje nós vamos saber a razão de sermos alcançados. Pergunta assim para ele: você sabe qual é a razão de alguém que não presta, que é pecador, sujo, imundo, Deus tocar nele, alcançar ele? Pergunta se você sabe. Se você não sabe, olha aí para o pastor e faça. Esse texto que lemos fala do processo de conversão do profeta Isaías, que, na minha opinião, é um dos profetas mais agraciados pelas revelações que Deus deu através do seu Espírito, trazendo realidades do presente, do porvir, trazendo questões sérias sobre o Messias, Jesus, revelando questões de onde Jesus nasceria, de que tribo ele sairia, e ele foi considerado um dos maiores profetas, o profeta messiânico. Mas esse texto é muito claro, colocando a razão de
um estado anterior de ser toda essa bênção. Isaías foi um homem muito abençoado, mas antes disso, ele foi um homem extremamente errado e pecador. Esse texto coloca muito claro que esse homem estava passeando em um certo lugar, e ele teve uma visão, um vislumbre espiritual do próprio trono de Deus. Ele viu o trono de Deus diante dele. E ele diz que em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E ele viu a magnitude das criações, da grandeza, do poder, da glória. E ele viu serafins que tinham 6 asas, com 2 asas cobriam seu rosto, com 2 asas cobriam seus pés, com 2 asas voavam, e eles estavam ali diante do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. E esse homem foi contemplado com essa visão maravilhosa. Quantos queriam ter uma visão assim maravilhosa do trono de Deus? E ele de repente viu isso, mas a reação dele diante dessa magnitude de glória, de poder, foi revelar a sua real verdade interna. E o motivo de sermos alcançados, eles são diversos. Nós podemos dizer que existem várias razões de alguém ser alcançado por Deus. Esses dias, eu recebi uma ligação de um amigo meu, que ele não colocou de uma forma explícita o que ele estava passando, mas ele disse para mim: eu te procurei porque eu estou com uma pistola lá em casa que eu emprestei de um amigo meu, falei que eu ia dar um susto em alguém, e eu já tentei me matar 3 vezes, mas todas as vezes que eu coloco a arma na minha cabeça, eu lembro de ti. Porque eu nunca vou esquecer do dia que a gente estava andando de skate com ele, e eu tive uma oportunidade assim de Deus, de falar do amor de Deus para ele. Ele fala que ele me passou esses dias agora falando de que todas as palavras que eu falei para ele naquele dia, elas foram lembradas naquele exato momento. E que depois até ele nem se lembrava, antes, logo dias depois, mas naquele momento em que ele queria fazer aquilo, ele lembrou de algumas coisas, e ele falou assim: eu só te chamei porque eu quero questionar aquilo que tu me falou, que no momento eu não tive vontade de questionar, mas agora eu quero questionar. E ele perguntou: por que Deus me ama? Eu sou um cara drogado, eu sou traficante de drogas, eu já fiz isso, aquilo mais, eu já matei pessoas, eu já fiz várias coisas. Me diz o porquê de Deus me amar e porquê eu me lembrei de todas as palavras que tu me falou daquele dia. Aí eu falei: você fez a pergunta certa, bebê. Vamos jantar. E eu trouxe ele para minha casa, jantei com ele. Hoje ele está lá no encontro. Amanhã eu vou pegar ele. Mas eu passei 2 dias antes dele ir para o encontro explicando a razão de Deus querer tocar nele. Porque a pessoa que vive de uma forma errada, ela não entende porque Deus ama alguém, porque Deus se manifesta em favor de alguém. Deus se manifestou porque Ele amava Isaías. Deus se manifestou na minha vida porque Ele me ama.
Deus se manifestou na tua vida porque Ele te ama. Ele usou várias coisas, Ele usou várias pessoas, Ele usou talvez alguém entregando uma literatura, Ele usou alguém talvez na televisão, Ele usou alguém para chamar a sua atenção. Por quê? Para sabermos as razões específicas que Ele nos chamou. Deus não te chamou para você ficar sentado aí. Esse momento aqui é um momento de aperfeiçoarmos as coisas de Deus da nossa vida para botarmos em prática amanhã, depois da manhã, no nosso dia a dia. Você não foi alcançado porque Deus olhou assim: olha, tu é um pecador, agora eu vou te perdoar. Agora eu vou salvar. Sabe, gente, Deus tem muitas coisas mais poderosas para fazer na vida do homem do que só realmente salvar ele. Deus, Ele quer salvar todas as pessoas e Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas Ele não quer só isso de todos nós. E esse texto fala de alguns princípios que eu quero colocar aqui para vocês, rapidamente, que se aplicaram na vida de Isaías e que também se aplicam na nossa vida. Número 1, o motivo de sermos alcançados, a razão de sermos alcançados, número 1 foi para que Deus mostrasse a sua glória na nossa vida. Ninguém pode ser convencido por um homem de uma razão seríssima. Esses dias não, hoje, ainda há pouco, eu estava vendo um jornal policial, que só é violência, se você espremer, sai até sangue. E eu tinha observado essa reportagem, mas eu vi também na TV, de uma mulher que foi roubada, e depois os policiais pegaram os ladrões, e ela depois quis ir ali com eles, pregar para eles, no sentido das questões socioeconômicas, sociais. E começou a falar: olha, vocês moram onde? Ali, moram na favela. Olha, meu pai também nasceu na favela, mas ele foi um homem trabalhador, ele nunca precisou fazer isso. E o que eu achei interessante que ela falou no final, ela falou: eu acho que eu convenci um. Eu acho que um se arrependeu. Ela falou isso. Aí eu olhei para a mamãe e falei: o que a senhora acha, mãe? Ela falou: eu não acho nada mais. Eu falei: eu não acho que ele se arrependeu. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O máximo que alguém pode gerar na vida de alguém, um ser humano, é um remorso, de colocar peso sobre a vida da outra pessoa. Mas Deus, quando se manifesta na nossa vida, Ele vem mostrar a sua grandeza, Ele vem mostrar o seu poder, Ele vem fazer com que todos nós ficamos em uma situação: eu estou constrangido diante de tanta beleza, eu estou constrangido diante de tanta graça, eu estou constrangido porque eu sou um pecador, eu sou um cara que mora lá no meio do mal, com a boca cheia do mal, os meus olhos cheios do mal, e de repente eu vejo esse negócio grandioso, esse trono, esses anjos, ai de mim, estou perdido. E a gente vê que esse homem, ele teve a atitude que Deus espera de todas as pessoas que ele se demonstra. Deus, Ele vai dar um jeito de se demonstrar para todas as pessoas de alguma forma. Talvez Deus se demonstrou para você de algumas formas, você nem ligou. Talvez Deus se demonstrou um vislumbre na sua vida, você nem ligou. De repente até aconteceu uma coisa ruim, aí você estava mais quebrantado, aí Deus teve uma liberalidade até para agir na sua vida. E é incrível como, às vezes, essa liberalidade, ela só é dada pelo homem no momento da dor. Eu, particularmente, acho que o melhor culto evangelístico é em velório. Se quiser me convidar para pregar em velório, eu gosto.
Não precisa nem cantar louvor, todo mundo já está quebrantado. Só chega lá para pregar. Porque Salomão disse isso, ele disse: é melhor ir para um velório, um lugar, uma casa onde há luto, de que ir para uma rave, uma vibe. Por quê? No velório as pessoas observam e falam assim: um dia vai ser eu. Aí você lembra: poxa, esse cara um dia desse estava ali fazendo isso. Esses dias eu estava numa loja de conveniência e encontrei um senhor de 87 anos. E ele estava falando, eu gosto de conversar com o velhinho, que eles são bem experientes. Aí eu perguntei para ele assim: como é que o senhor se sente em saber que todos os seus amigos de infância, as pessoas que estão com o senhor, a grande maioria já morreu? Aí ele falou assim: não é a grande maioria, todo mundo já morreu, só está eu aqui. E ele disse: é terrível isso, é complicado demais. E algumas pessoas, elas só observam a grandeza de Deus em um momento difícil, mas pelo menos elas recebem. Mas tem pessoas que Deus se demonstra de várias formas. Deus mostra o seu poder de diversas formas, mas o indivíduo não abre seu coração. Mas Deus, Ele vai sempre querer dar um jeito de alcançar essa pessoa. Deus vai sempre dar um jeito de mostrar essa grandeza, e sempre Ele vai esperar a mesma ação que Isaías teve. Qual foi a ação que Isaías teve, que gerou na vida dele o perdão e a misericórdia de Deus? Isaías disse assim: ai de mim, estou perdido, sou um homem impuro, no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu não merecia ver o que eu estou vendo. Eu sou um desgraçado, um pecador, eu não mereço isso. Aí quando Deus viu que ele mostrou a sua realidade diante da sua glória, a Bíblia diz que ele mandou um daqueles anjos que estavam ali diante dele, pegar uma tocha, pegar fogo que estava embaixo do altar e tocar justamente no lugar onde Isaías disse que ele precisava ser purificado. Onde foi que ele tocou? Ele colocou fogo nos lábios dele. Não sei se ele era fofoqueiro, não sei se ele falava só besteira, eu só sei que ele disse: eu tenho lábios impuros e estou no meio de um povo de impuros lábios. Testificando que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ele estava estabelecido em um lugar impuro e por isso estava impuro em seus lábios. Mas quando a glória de Deus vem na nossa vida, você pode dizer: Senhor, meu coração é assim. Senhor, eu sou assim. E eu creio profeticamente que quando a gente faz isso, quando a gente admite, quando a gente é humilde, quando a gente entende que Deus está querendo nos alcançar, e Ele diz: eu estou aqui, ai de mim, sou pecador, não mereço, mas o teu amor me alcançou, e por isso me purifica, me toca, coloca o teu fogo na minha vida. Outra razão que observamos nesse texto é que Deus, quando Ele vem mostrar a razão de sermos alcançados, é para confrontar a realidade do pecador. O verso 5 diz assim, olha o que diz aqui: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem impuro, de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A realidade dele foi colocada
ele era alguém que precisava ser tocado por Deus. E quando a gente permite que Deus venha confrontar a nossa realidade, o nosso pecado, o nosso erro, eu posso dizer que já começou a acontecer um avivamento na nossa vida. Um avivamento é nada mais, nada menos do que a resposta de alguém para Deus. É quando alguém responde aquilo que Deus tem pedido. O avivamento é a resposta do povo. Todas as vezes que o povo correspondeu a Deus, Deus ele veio e tocou. Eu tenho escutado que algumas pessoas, elas estão sendo alcançadas por Deus, mas elas não entendem que na trajetória da nossa vida cristã, sempre vai haver explícito esse pecado, essa tendência de confrontar a realidade do pecador. Nós somos pecadores. Não é porque você reconheceu o Senhor, foi alcançado por Ele, que vai deixar de ser pecador. Nós sempre vamos ser pecadores. E sempre temos que ser dispostos a ter Deus chamando a nossa atenção para que possamos estar abertos para o novo de Deus, dizendo: ai de mim, estou perdido, sou um homem impuro, preciso da glória de Deus, preciso do poder de Deus. A razão de Deus alcançar alguém é para que Ele faça entender que nós somos pecadores e só não somos destruídos porque Ele nos ama com o amor de Pai, porque Ele deu o Seu Filho por todos nós. O outro sentido que precisamos entender, e eu digo isso de uma forma muito simples, a gente sabe que isso é verdade. Deus ele veio perdoar pecados, purificar o pecador. E o apóstolo Paulo, que foi um dos caras mais centrados no cristianismo e que evangelizou praticamente toda a Ásia Menor, ele disse assim: Jesus veio resgatar os pecadores, do qual eu sou o principal. E porque nós, de repente, queremos não parecer pecador e se torna, muitas das vezes, hipócrita. Quando nós nos colocamos nesse pedestal de uma santidade angelical, a gente pode estar discorrendo para um erro de sermos soberbos. E a Bíblia diz que muitas das vezes as orações não vão ser respondidas porque a gente se posiciona da forma errada. E a Bíblia diz que dentro de nós não haja vanglória, não haja autossuficiência, porque todos aqueles que se manifestam assim vão trazer para si a ira de Deus. Porque Deus dá graça ao humilde, mas Ele resiste a todo aquele que é soberbo. Alguém que se coloca nesse lugar de não precisar de perdão e de repente não ser pecador, ele vai se posicionar como um semideus, um Hércules da vida, sei lá o que mais. Quando eu coloco isso, eu falo isso com tranquilidade no meu coração. Nós aqui, todos nós aqui, precisamos de Deus. Todos os dias, eu acordo de manhã e falo: Senhor, manda logo essa tocha logo aqui no meu coração, na minha mente, eu preciso de Ti, eu preciso viver com o Senhor, eu preciso vencer, eu estou num mundo aqui, esse mundo não é a minha casa é a Nova Jerusalém, me ajuda. Alguém que não se posiciona assim já está caminhando para o erro, já está caminhando para cair, já está caminhando para talvez nem levantar mais diante de Deus. Todos nós aqui somos pecadores, todos nós precisamos da glória de Deus. O apóstolo Paulo
teve uma visão maravilhosa. Ele disse assim, ele não quis enfatizar que era ele, mas eu acredito plenamente que era ele. Ele disse assim, eu conheço um homem que se no corpo estava, não sei, mas ele subiu até o terceiro céu, e ali ele escutou palavras inefáveis, ou seja, uma espécie de palavra que não tem pronúncia definida. E se no corpo estava, não sei, o Senhor que sabe, mas, aí ele diz, mas por causa das grandezas, das revelações que tenho recebido, me foi posto um espinho na carne, enviado de Satanás, para que eu não me vangloriasse, para que eu tivesse sempre a esperança no perdão e na graça de Deus. Se esse cara aqui fez tanto pelo Evangelho, teve um posicionamento humilde desse, porque a gente, todos os dias, quando a gente acorda, a gente não fala, Senhor, me purifica, me ajuda pelo amor de Deus, me traz a sua graça, me traz o seu perdão. O Moody foi um grande evangelista. Ele disse que para que Deus salvasse aquela cidade, as pessoas precisavam fazer 3 coisas específicas: confessar os seus pecados a Deus, deixar todas as coisas que atrapalhavam e ter uma vida de oração, que isso mudaria a história de todas aquelas pessoas. Deus, Ele vem na nossa vida para confrontar o nosso pecado, mas quando a gente se fecha, a gente não vai ser alcançado por Deus, porque Ele trabalha na humildade, Ele trabalha quando o homem permite. Ele diz assim, filho meu, eis que estou à porta e bato. Se você escutar, ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com você, e você ceará comigo. Deus, Ele não trabalha por meio de algumas coisas nossas. Deus, Ele trabalha por meio de propósitos. A palavra de Deus fala que Ele tem um propósito para tudo, e um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Nós estamos aqui por causa de um propósito. Deus nos alcançou para mostrar a sua grandeza, para mostrar que somos um pecador, justamente para dependermos dEle todos os dias, para que o nosso entender não venha a ser em nós mesmos, mas que possamos dizer, Abba Pai, Abba Pai, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem na minha vida, vem no meu coração, vem na minha família, vem nos meus projetos, eu preciso de Ti. O outro princípio, que Deus Ele age na vida de quem entende esse trajeto, é que Deus Ele purifica e perdoa. Quando alguém se coloca nesse padrão, Deus vai purificar. O elemento simbólico que foi usado aqui foi o fogo. O fogo, ele purifica. O fogo, ele refina. O fogo, ele tira uma realidade até escura para mostrar uma realidade brilhante. O fogo, ele pode ser usado para trazer a glória de Deus na nossa vida, na área que a gente pede para ser purificado e perdoado. Deus não jogou de repente uma tinta em Isaías, porque ele ia ser um sepulcro calhado. Por fora, bonito, mas por dentro, sujo. O que foi que aconteceu? Purifica os meus lábios. Quantos querem ser purificados por Deus todos os dias? Eu quero. Eu preciso ser purificado por Deus todos os dias. Então,
a gente vê claramente que o fogo de Deus veio do altar de Deus, trazendo purificação e perdão, porque ele disse assim: olha, estou purificando os teus pecados e perdoando eles. Olha que diz aqui o verso 6 e o verso 7. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com aquela tocha, com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa, diga assim, a sua culpa foi removida e seu pecado foi perdoado. Entenda que o processo de Deus, ele vai vir como uma escada, trazendo gradativamente as coisas da nossa vida. Tem gente que já quer ser purificado, quer o perdão, mas não quer admitir a grandeza de Deus, não quer entender que é um pecador, não quer entregar a sua vida, não quer admitir, não quer gritar dizendo eu preciso. Quantas pessoas são assim? Que no dia que a realidade deplorável vem, eles querem ser purificados. Eu quero ser purificado. Eu quero ser curado. Me muda. Não vai mudar. Por quê? Porque Deus, ele trabalha a partir de princípios. Deus não vai agir na sua vida só porque você está sofrendo. Sabe por quê? Porque ele pode até tirar o seu sofrimento agora, depois. Você pode colocar a culpa nele, por voltar de novo o sofrimento. Sabe por que tem pessoas que não acreditam em Deus? Porque elas acreditam que elas mesmas são autossuficientes para resolver qualquer coisa da sua vida. Não precisam de Deus. Esse número que o Apocalipse diz, 666, tem um monte de gente que fala um monte de coisa, mas eu interpreto isso dessa forma. Olha aqui para mim. O homem, ele foi criado no 6º dia. Eu posso dizer que o número bíblico 6 simboliza exatamente o homem. E 666 significa o homem e o homem. O homem tendo o centro do intelecto, o homem tendo o centro do controle, o homem tendo o poder, o homem. A manifestação do homem da ira, que é o anticristo, é justamente isso. É o homem no poder. É o homem ditando as regras. É o homem que não precisa de Deus. É o homem que não necessita ser curado, é o homem que não precisa ser confrontado, é o homem que não precisa de nada, é o homem. E o livro de Colossenses diz que essa realidade do anticristo já está no mundo, ela só não se manifesta. Como vai se manifestar? Porque o Espírito Santo ainda a contém dentro do mundo. A Bíblia fala isso claramente, que a manifestação desse homem da ira só não vai vir porque o Espírito Santo está aqui. Mas quando o Espírito Santo ele sair daqui, sabe o que vai acontecer? Você vai sair junto com ele, vai sumir daqui. Aí ele vai ter liberalidade para agir de qualquer forma. Mas Deus chamou pessoas, e Ele não chamou pessoas que não têm nenhum tipo de problema. Ele não chamou pessoas que de repente podiam ser completamente sem doença. Deus não chamou pessoas perfeitas. O maior exemplo disso é estarmos aqui. Deus, Ele prefere ganhar a corrida com um cavalinho lá, meio ruim, do que ganhar com o manga larga. Porque se o manga larga ganhar, a glória vai ser do manga larga. Mas se o cavalo meio pereba ganhar, a glória vai ser de Deus. Por isso Deus, Ele nos escolheu. Eu acho
lindo. Quando eu chego num lugar, alguém pergunta assim, hoje queriam me expulsar de um lugar, estava lá, falei, esse lugar aqui só é para pastores. Aí eu olhei assim, eu só estou aqui porque eu sou o que a Bíblia fala. Eu só sou convidado para estar em um lugar na frente, se alguém me convida, a Bíblia diz isso. Só esteja nos lugares da frente se te convidarem. Por quê? Se chegar alguém mais importante do que você, que vai ser convidado, vão te tirar para colocar a pessoa mais importante que tu. Aí eu expliquei isso para ela. Eu estava sentada ali, me chamaram para vir para cá. E eu sou também pastor. Ah, porque não parece? Falei, mas Jesus falou isso mesmo, que ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Eu nunca me esqueço no dia que eu fui expulsar um monte de demônio numa casa que tinha gente de tudo quanto era igreja lá. Eu estava na academia de bermuda e camiseta. Aí chamaram o pastor, vai lá, pastor. Eu cheguei lá. Aí chegou o pastor da quadrangular. Gente, eu não ia querer me gloriar em nada, mas eu acho que eu expulsei os demônios lá, acho que em 10 minutos tudinho, foram embora. E todo mundo ficou olhando assim, esse aí é fera. Não é fera, eu não sou nada, é Deus. E Deus não habita na aparência, Deus ele habita no coração. Deus ele sabe, conhece o coração de todos nós. E quando a gente se posiciona, nada mesmo, é de nós mesmos. Eu tenho plena convicção, um dia desse Deus falou comigo, falou, olha bebê, vocês têm um ministério hoje muito forte de jovem, que é conhecido no Brasil todo, mas saiba que isso é fruto de orações de jovens, de adultos, que já oraram 30 anos atrás aqui nessa igreja. E hoje vocês só estão colhendo o que eles plantaram. Tem muita gente que pode olhar essas coisas aqui que acontecem aqui, essa igreja, admirar a gente. Isso é tudo a graça de Deus. Não é a gente, é Deus. Toda vez que você vê algum ministério, que você vê o homem, porque é o cara, Deus não está nisso. Deus ele está onde há humildade. Pelo amor de Deus, seja humilde onde você for. Seja simples. A Bíblia diz para a gente ser simples. Essa razão de sermos alcançados. E eles verão a glória que há em você, a luz que há em você, glorificarão ao vosso Pai que está no céu. Deus vai se manifestar e o motivo de sermos alcançados é para que essa purificação venha gerar o brilho de Deus para onde formos. O perdão de Deus gerando autoridade na nossa vida para demonstração do poder de Deus. De você ser usado pelo Espírito Santo para tocar num doente, para tirar alguém do vício, para livrar alguém da morte. Esses dias, uma menina chegou aqui comigo e falou assim, eu vou me matar. Eu falei, quê? Eu quero me matar. Eu, por quê? Eu chamei ela e falei assim, deixa eu te falar, eu contei a história do espermatozoide que era ela para ela. Aí ela disse assim, minha mãe tinha AIDS. Você nasceu com AIDS, querida? Não. Eu contei outra história que tinha a ver com isso. Sei que eu convenci ela. Eu tive que tentar mostrar para ela algumas coisas, ela não se convenceu. Mas ela foi para a casa dela, depois ela me ligou, ela falou assim, o Senhor falou comigo, me mostrou quem realmente eu sou, o que eu realmente preciso, e eu estou aqui para ser tratada por Deus, para ser purificada por Deus, para ser perdoada por Deus, porque eu sei que só está acontecendo isso comigo, porque eu não tenho dado a liberdade que Ele tem pedido para mim. É aquele velho ditado, cabeça vazia, é isso mesmo. E por último,
O motivo de Deus nos alcançar é para enviar a gente. Depois que Deus fez toda a obra, ali com Isaías, ele perguntou: quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? E Isaías se posicionou dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode ser usado poderosamente pelo Espírito Santo para fazer uma revolução na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, de você ser enviada por Deus com propósito. Tem muita gente que vai se batizar aqui amanhã, sabe que esse motivo todo de você ser alcançado, de você ser tocada por Deus, de você ser tocado por Deus, não é só para você vir para cá, cantar umas canções, escutar o pastor Diego, escutar o pastor Márcio, escutar o pastor Lorival, ir para sua casa, depois na semana que vem, você vai voltar de novo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é a gente depender de Deus todos os dias e compartilhar a vida que Deus tem dado para nós com pessoas que também precisam. Se não for isso uma realidade dentro de nós, a gente vai viver uma religiosidade, uma religião, e Deus me livre ser religioso. Deus me livre estar em um lugar onde eu vejo a religião predominando, onde pessoas vêm para a igreja porque estão com medo de ir para o inferno. Nós precisamos vir para a igreja porque a gente ama Jesus, porque a gente ama estar aqui, porque a gente ama a glória de Deus, e mesmo quando a gente não está com vontade, a gente nega a nossa vontade e vem para cá, porque a gente sabe que esse é o lugar que Deus vai falar com a gente, que Deus vai divertir a gente, que Deus vai tocar profundamente na gente. Só isso. Deus te alcançou para que você entendesse que Ele te ama, que você é um pecador, que não merecia nada, mas por causa do seu grande amor, Ele te alcançou, Ele purificou a sua vida, Ele te perdoou, Ele fez uma obra dentro de você, e que você mesmo já sabe que houve uma mudança, para que você possa ser um canal de bênção para onde você for, onde você abrir a sua voz. A melhor pregação que algum de nós pode pregar, não é uma pregação igual essa que o pastor Márcio pregou. A melhor pregação que a gente pode fazer todos os dias é demonstrar, por onde a gente passa, a mudança que Deus fez na nossa vida. Só isso. Fique em pé, em nome de Jesus. Diga assim: eu fui alcançado, eu fui tocado e vou ser usado. Eu tenho um sonho, a gente tem um sonho como liderança, como uma igreja em células, uma igreja que se reúne nos lares, com uma igreja que tem uma expressão não somente nesse bairro, mas na cidade, de salvar essa cidade, de mandar o inimigo se mudar daqui. Depois que essa igreja ficar pronta, ela vai ser uma igreja de 8.000 lugares. Por quê? Porque os seus amigos vão vir para cá, porque a sua família vai vir para cá, porque pessoas que você vai conhecer ainda vai vir para cá. E depois que a gente construir essa igreja nova, a gente vai abrir uma em cada esquina, uma igreja em cada esquina dessa aqui. Invadir esses lugares onde o mal está estabelecido. Dia desse, uma menina queria ir para a África. Eu falei: vem aqui que eu vou te levar aqui para a África, aqui no Guamá mesmo. Um negócio chamado caroço, e acho doce, onde mais, para ali, Caraparu, sei lá.
O Guamá, ele vai ser do Senhor Jesus. Belém vai ser do Senhor Jesus. E Deus vai te enviar. Eu nunca esqueço que a primeira célula que a gente fez aqui, fora do bairro, a gente começou a fazer a célula lá na Brás Aguiar com esqueci o nome da rua agora, o Acezedelo. E uma vez tinha acabado a célula, aí eu olhei de lá para Belém, Deus falou claramente, a minha vontade é tocar nessa cidade. Está vendo esses prédios aqui? Tem muitos prédios desses que estão cheios de pessoas precisando de uma palavra igual essa que tu acabou de falar aqui dentro. Algumas pessoas estão pensando em se matar, outras pessoas estão trabalhando e destruindo uma família, destruindo filhos, não ligam para isso. Eu estou aqui para dizer isso para vocês, que você não precisa ser um santarrão para ser usado por Deus. Deus usou uma mula para falar com um profeta. Imagine alguém igual a gente, racional, inteligente, que tem até alguns defeitos, mas que tem um anseio de ser usado pelo Espírito Santo. Se de repente você, por alguma razão, ainda não se posicionou, sabe, se posicione hoje diante de Deus. Pastor, eu sou tão tímido. Você vai ganhar um monte de tímido para Jesus. Pastor, eu falo muito. É dessa maneira. Eu falo até demais. Eu também sou assim. Deus quer usar todos nós que estamos aqui. Talvez a minha diferença, a diferença do Diego, a diferença de algum líder para alguns de vocês, seja só uma. Um pouco mais de tempo nesse lugar. Um pouco mais de tempo escutando. Mas a razão da gente ser alcançado é para que a gente possa ser um profeta dessa geração. Porque Deus nos ama. Deus te ama. Deus me ama. E esse amor, ele é incondicional. Levante sua mão. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
Eu nunca esqueço quando Deus me chamou. Eu nunca vou esquecer esse dia. Foi um dia que foi muito feliz, mas ao mesmo tempo um pouco triste. Triste pelo fato de eu ter a clareza que eu iria ter que deixar algumas coisas que eu já fazia por muito tempo, tipo forma de pensar, forma de agir, alguma questão comportamental. E eu esperei, eu posso dizer, quase um ano assim para me entregar verdadeiramente para Deus. Eu me arrependo muito disso, porque eu falava para mim mesmo assim: preciso melhorar para mim fazer isso. E o inimigo colocava na minha cabeça: não adianta tu falar que tu é de Deus se tu age assim, se tu faz isso, aquilo, olha que vão falar de ti. E o inimigo gerou algo dentro de mim, tipo assim: melhora para te se entregar, resolve essas coisas para te se entregar. E eu sinceramente lutei sem o Espírito Santo na minha vida de uma forma poderosa contra os meus maiores pesadelos, as minhas maiores dificuldades. E eu sinceramente cheguei a uma conclusão depois de mais de um ano: eu nunca vou conseguir enfrentar todos esses meus problemas se Deus não estiver comigo verdadeiramente, se eu não chamar Ele para me ajudar. Isso dia a dia, todo dia. Minhas maiores dificuldades, minhas maiores fraquezas. Eu sinto falar isso para vocês. Amanhã é um dia de batismo. Nós fizemos aqui vários apelos já há algumas semanas, porque a gente faz isso mesmo antes de batismo, conscientizar as pessoas que estão indo nas células, que estão sendo convidadas sobre o caminho da salvação. Mas esse passo de se batizar, para muitas pessoas, ela vem com esse teor maligno de espera um pouco mais. Alguma pessoa pode ter sido até usada pelo inimigo, dizendo: ainda não está no tempo. Sabe, até quando eu me convenci pelo Espírito Santo que eu tinha que me entregar mais, alguém chegou e falou assim: tu não acha que com 17 anos, 18 anos, tu é muito novo, tu tem certeza do que tu está querendo para a tua vida? Gente da igreja, olha aqui para mim. Será que é isso? Aí eu falei com Deus, e eu li o que está escrito no livro de Atos, que quando o apóstolo Paulo, ele foi alcançado por Deus, quando ele foi curado, sarado, ele voltou a enxergar. Ele pegou e disse: o que é que eu faço agora? E o homem de Deus falou: tu crê de todo o coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos? Ele disse: eu creio. E o rapaz, homem de Deus, falou: então seja batizado para perdão de todos os teus pecados e receberás o dom do Espírito Santo. Vocês já observaram que quando Jesus foi batizado, o que pousou sobre ele? Alguém lembra aqui? Uma pomba que simbolizava o Espírito Santo. Era como se a pessoa que se batizasse recebesse o Espírito Santo de uma forma por ter nascido de novo.
de uma forma diferenciada. E a gente vê que não porque Jesus precisava de um batismo ou de poder, mas a gente vê que depois do batismo dele, ele começou a fazer os milagres. Ele começou a se manifestar diante da sociedade. Foi depois do batismo dele. Por que acontece isso? Porque Jesus é o nosso referencial. Jesus é o nosso modelo. O modelo não é o pastor Márcio, o modelo não é o Diego, o modelo não é ninguém. O modelo é Jesus. E Jesus, como o autor do cristianismo, mesmo não precisando de perdão de pecados por ser Deus, se batizou para dizer: aquele que crer e for batizado será salvo. Por isso eu queria que você tirasse essa noite, você que já de repente até a sua cabeça já estava descendo, não vou esperar o outro batismo. Eu te dou esse conselho: não perca tempo. Eu perdi um tempão. E venha nascer de novo para a glória de Jesus aqui. Levante sua mão e diga assim: eu, Senhor, estou aqui para ser usado por Ti, para ser tocado por Ti. Quem está fazendo a corrente do jovem vencedor? Levanta a corrente. Aqui com 3 semanas nós vamos começar a fazer uma outra corrente do jovem vencedor. Eu queria muito que você convidasse alguém. A gente está terminando essa semana já algumas pessoas. Na outra semana a gente está terminando outras pessoas. Quantos vão terminar a semana que vem aqui? Pouca gente. Mas na outra já vai terminar. São 7 semanas, tá, gente? Já deu. Amém? Começa a contar desde o primeiro dia. E eu creio que você vai contar o seu testemunho aqui, que você vai falar aqui o que Deus fez nesses dias na sua vida. Vamos orar. Senhor, nós oramos, nós declaramos a nossa vitória, a nossa bênção. Meu Deus, no nome de Jesus, nós colocamos a Tua mão sobre nós, pedimos a Tua graça. Pai, se revela, nos ajuda a vencer, nos dá estratégias. Pai, livra-nos do mal. Pai, no nome de Jesus, vem abençoar a Tua igreja, vem abençoar o Teu povo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E quem crê, diga amém e diga glória a Deus.